Graça e paz, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Me diga, quantas guerras você já travou contra o seu próprio coração? Em dias como os nossos, quando as manchetes gritam sobre crises, corrupção e caos, o maior campo de batalha ainda é o interior do homem. Nesta poderosa mensagem de Albert Benjamin Simpson, seremos confrontados com a verdade. Antes de vencermos o mundo, precisamos vencer o eu. 31 reis foram derrubados, mas o pior inimigo ainda se esconde dentro de nós. Que o amor de Cristo nos constranja e nos transforme. Deus abra o teu coração. Ouçamos a mensagem. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram além do Jordão, a oeste. Todos os reis eram 31. Josué 12, 7 e 24. Arba era um grande homem entre os anaquins. Josué 14, 15. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai. Josué 15, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, pois julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segunda carta aos Coríntios 5, 14 e 15. Essas palavras descrevem o grande conflito da vida cristã superior na Terra Prometida. Isso não é um conflito com as formas mais grosseiras de pecado, pois as deixamos para trás quando cruzamos o Jordão e entramos na terra da santidade, da obediência e do descanso. Certamente, é desnecessário dizer que nenhum cristão consagrado ousaria se entregar à desobediência ou ao pecado intencional. Mas existem outros inimigos mais sutis, e estes são simbolizados, acreditamos, por esses reis com quem Josué guerreou por tanto tempo. São as várias formas de vida egoísta que, embora talvez não sejam direta e intencionalmente pecaminosas, no sentido mais grosseiro, são, no entanto, tão contrárias à vontade de Deus que devem ser subjugadas e mortas, antes que a alma possa estar em perfeita harmonia com a vontade divina. São todos tiranos que, se lhes for permitido permanecer, acabarão por nos submeter ao pecado e nos separar do Senhor. Pertencem a uma família, e o progenitor de cada um deles é Arba, o pai de Anak. Seu filho primogênito, Anak, perpetuou sua geração por meio de muitos filhos, e a numerosa descendência constitui uma linhagem de nada menos que 31. De modo que há um inimigo para cada dia do mês no calendário cristão. O nome Arba significa a força de Baal. Isso representa a força do coração natural. Baal era o antigo deus sidônio da natureza, e Arba representa o coração natural, em toda a força de sua obstinação e autossuficiência. O nome de seu filho, Anak, significa em hebraico pescoço longo, e todos sabem que um pescoço longo sugere orgulho e obstinação, de modo que esses 2 nomes expressam o caráter de toda a família. Os outros 3 filhos cujos nomes são mencionados, Sesai, Aimã e Talmai, reforçam a semelhança familiar. Sesai significa livre, sugerindo a ideia da liberdade na qual o egoísmo se deleita. Talmai significa ousado, representando a independência da vida egoísta, que não tolera controle. Ahimã significa irmão dos homens e expressa apropriadamente o humanitarismo que ignora Deus e faz da humanidade um Deus para si mesma, manifestando a autossuficiência da raça e não do indivíduo. Vamos olhar para esses reis da antiga dinastia do eu e ver se conseguimos reconhecer algum deles em nossa própria experiência. Auto-vontade. Este é o velho Arba, o chefe da dinastia. Ele expressa seus decretos no pronome pessoal e no verbo ativo. Eu quero. Eu devo. Ele não reconhece nenhum rei além de sua própria escolha imperativa. Arba deve morrer antes que Hebron possa ser conquistada por Caleb.
A auto-vontade deve ser morta antes que o amor possa reinar. Renda-se a Deus é a palavra de ordem no portão da santidade e da paz. Não é apenas a má vontade, mas a auto-vontade que deve morrer. Coisas que seria certo para nós ter, Deus não pode nos dar quando as queremos voluntariamente e, portanto, Ele frequentemente tem que nos crucificar à nossa própria vontade, sem outra razão, senão para nos quebrar e nos fazer auto-entregues e totalmente sujeitos ao seu controle. Muitas vezes, portanto, em nossas vidas, tivemos que entregar algo a Ele que Ele realmente desejava que tivéssemos. E mais tarde em nossa vida, quando não mais o queríamos porque o queríamos, mas porque era a sua vontade para nós, Ele pôde confiar-nos sem dano e foi-nos dado livremente, quando não mais o podíamos receber como um ídolo egoísta, mas como uma responsabilidade divina. Então Deus teve que tirar Isaque de Abraão e então devolvê-lo não mais como o Isaque de Abraão, mas como o de Deus. A vontade assim entregue se torna uma vontade mais forte, porque doravante não é a nossa vontade, mas a sua dentro de nós. E quando escolhemos, escolhemos com a força de Deus, escolhemos para sempre. Rendemos a nossa vontade e recebemos a sua em troca. A cidade de Arba tornou-se a cidade de Hebrom e o lar do seu amor. Autoindulgência. Esta é a gratificação do eu, em qualquer uma de suas formas. É errado comer e beber e satisfazer nossos apetites? Não. O ato pode não ser errado em si mesmo, mas torna-se errado quando o fazemos por causa da indulgência. Não devo comer porque comer me gratifica. Não devo beber porque aprecio o ato, mas devo comer e beber para a glória de Deus. Isto é, com o pensamento e o propósito distintos de agradá-lo e atender às minhas necessidades corporais, para que eu possa ser forte para servi-lo e glorificá-lo. É o pensamento de autogratificação que contamina o ato que em si mesmo é correto, mas em sua motivação pode ser totalmente egoísta e pecaminoso. Assim, os atos mais comuns da vida devem ser inteiramente consagrados a Ele e feitos para Ele, e assim se tornam sagrados e santos. Aprendemos o segredo de viver assim para a sua glória e morrer para nós mesmos. Egoísmo. O egoísmo é uma das formas de vida egoísta que deve ser abandonada. O amor não busca os seus próprios interesses. Seu objetivo não é alcançar algum fim pessoal, mas beneficiar o outro e glorificar a Deus. A grande ocupação das pessoas deste mundo é buscar seus próprios fins, engrandecimentos, honras e prazeres. Mas uma vida consagrada tem apenas um propósito: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e então descansar em sua vontade, sabendo que todas estas coisas serão acrescentadas. Autocomplacência. Este é o espírito de Anak, o de pescoço longo. É o espírito do orgulho, o orgulho que se deleita em nossas próprias qualidades e repousa com satisfação em nós mesmos. É muito diferente da vaidade, que busca a aprovação dos outros. A autocomplacência está tão satisfeita consigo mesma que pouco se importa com a opinião dos outros e tem uma independência altiva que despreza até mesmo suas críticas e se eleva acima de seus elogios. É um Deus em si mesma. É uma das formas mais sutis de vida egoísta e tem uma espécie de grandeza elevada que cega seu possuidor para seu perigo e sua profunda pecaminosidade. Autoglorificação. A autoglorificação é o inverso disso. Busca o louvor dos outros, em vez do seu próprio. Pode ser muito pequena aos seus próprios olhos e, por isso mesmo, tenta brilhar aos olhos dos outros. Uma dama de posição não depende de suas roupas ou de sua equipagem para sua posição, mas geralmente é muito simples. É a falta de verdadeira grandeza que torna a borboleta da sociedade ansiosa por atrair a atenção com sua ostentação. Não há criatura tão diminuta em suas proporções reais, quando realmente reduzida às suas dimensões reais, quanto o sujeito e a filha da moda.
A vida verdadeiramente consagrada não quer nada disso. Ela tem consciência de sua nulidade e sabe que depende somente de Deus para tudo o que pode possuir, e portanto cobre o rosto com o véu de sua beleza. Veste-se de sua própria justiça e então se esconde em seu seio, dizendo: não eu, mas Cristo que vive em mim. Autoconfiança. Esta é uma forma de vida egoísta que se baseia em sua própria sabedoria, força e retidão. É Simão Pedro dizendo: ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Este é o seu homem de forte senso comum e autoconfiança. Ele acredita em sua própria opinião. Ele confia em seu próprio julgamento. Ele ri das pessoas que falam sobre orientação divina e as orientações do Espírito. Isso precisa morrer antes que possamos nos firmar na força de Cristo. Portanto, as naturezas mais fortes muitas vezes precisam falhar para que cheguem ao fim do ego e as levem, como Pedro, a se apoiar em Deus, e como Jacó, com a coxa ferida, a seguir adiante, dependendo da força de Deus. Autoconsciência. Intimamente ligada a isso está a autoconsciência. Este é o eu que está sempre pensando em si mesmo e coberto por sua própria sombra. Cada ato, olhar e palavra é estudado. Cada sentimento e estado interior é morbidamente fotografado pelos sentidos internos. Às vezes, nos tornamos conscientes de nosso próprio organismo físico. Observamos nossa respiração, nossos pulsos, nossa temperatura e nosso estado físico. Carregamos conosco continuamente uma consciência mórbida de nossas funções e condições. Toda a simplicidade nos é tirada. Estamos presos a nós mesmos como um homem com a mão no próprio colarinho, tentando se puxar. Esta é uma escravidão terrível. Deus quer que tenhamos a liberdade de uma criança simples, que age sem pensar, a partir de impulsos espontâneos e com uma bela liberdade. Ele não quer que vejamos o brilho de nossos rostos, que tenhamos consciência de nossos atos sagrados, ou que tomemos nota de cada sacrifício e serviço, mas Ele quer que sejamos tão esquecidos de nós mesmos que, quando Ele finalmente vier, digamos: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. E respondamos: quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Como sairemos dessa miserável autoconsciência? Somente alcançando uma consciência mais elevada, a presença de nosso Senhor e um propósito e objetivo além de nós mesmos, para viver para Deus e para os outros, e perceber que Ele está vivendo por nós e vivendo em nós, naqueles doces e espontâneos impulsos que são as verdadeiras fontes da ação. Autoimportância. Uma forma exagerada de autoconsciência é a autoimportância. Isso é muito ofensivo e, no entanto, muito comum. Algumas pessoas a carregam em seu próprio andar e comportamento enquanto caminham pela rua e chegam a convidar alguém a se aproximar delas e fazer a pergunta que, dizem, Sidney Smith costumava fazer às pessoas que via na rua: com licença, senhor, mas posso perguntar se o senhor é alguém em particular? Este não é o acompanhamento habitual da verdadeira grandeza, mas é muito comum em homens e mulheres muito pequenos, que compensam sua falta de peso real com uma imensa dose de autoafirmação e presunção arrogante. Isso é muito ofensivo ao verdadeiro gosto cristão. A santa modéstia se manifestará na própria postura. A verdadeira humildade consiste não tanto em pensar mal de nós mesmos, mas em não pensar em nós mesmos. E a espiga de trigo madura sempre pende em proporção ao seu peso. Autodepreciação. Intimamente ligada a isso está a autodepreciação. Esta é tão ruim quanto a outra. Algumas pessoas são flagrantemente conscientes de suas próprias deficiências e incapacidades. Ela as impede de prestar serviço útil e está sempre destacando sua pequenez e nulidade a todas as situações. Se vê seu nome impresso, tem medo de se envaidecer.
Se é convidada a sentar-se na plataforma, cora, encolhe-se e se esconde. Se é chamada a prestar algum serviço, recusa alegando incapacidade. Tudo isso é egoísmo. Um coração verdadeiramente rendido não tem nenhum nome para ver impresso, nenhum eu de que se conscientizar, nenhum poder próprio para servir. Seu nome foi dado a Cristo, e se Ele quer que seja usado, que Ele o tenha e o exalte diante do universo em fama ou infâmia. Não tem capacidade para trabalhar, e se Cristo quer enviá-lo, Ele deve equipá-lo e supri-lo com todos os recursos necessários. Portanto, segue sem questionar e plenamente seguro, porque toda a sua força deve vir de Deus. Autovindicação. Este é o eu que defende seus próprios direitos e vinga-se dos agravos sofridos. É rápido em detectar uma injúria ou ofensa e em expressar seu sentimento de forma marcante e inconfundível. Acredita em receber o respeito e a consideração que lhe são devidos em todos os casos, e, embora não peça nada além disso, insiste em todos os seus direitos. Não é excessivo em sua própria presunção. Não exige aplausos além de seus méritos, mas pede a devida consideração e a terá. Ora, esta é uma forma muito respeitável, mas muito real de egoísmo. É diretamente contrária ao espírito do cristianismo e do Senhor Jesus Cristo. A própria ideia de sua encarnação foi a renúncia a todos os seus direitos. Sendo em forma de Deus, ele tinha o direito de ser igual a Deus. Mas somos informados de que ele não considerou isso um prêmio, mas esvaziou-se a si mesmo e esvaziou-se de reputação. Se Deus quiser trazê-lo aqui, é muito fácil para ele esvaziá-lo e torná-lo sem reputação, e haverá muitas pessoas prontas para ajudá-lo a fazer isso. Mas é muito agradável fazer isso nós mesmos, como Jesus fez, e não esperar que seja feito por nós. A própria essência da humilhação de Cristo foi que ele renunciou a todos os seus direitos celestiais, e quando desceu à terra, renunciou a todos os seus direitos terrenos, e fez da entrega a tarefa de sua vida, até que não houvesse mais nada a renunciar, mas até mesmo sua própria vida foi entregue. Você não começou a lidar com a questão da autoentrega até que ela atinja seus direitos mais caros, e você os entregue em suas mãos como um depósito glorioso, e cada vez que você faz isso, ele deposita o valor em sua conta bancária, e quando os juros estiverem todos acumulados, como ele lhe pagará de volta, muito neste mundo, mas quanto mais no dia da recompensa eterna. Acredito solenemente que a maioria das bênçãos que me foram dadas em minha vida e ministério vieram por causa das coisas ruins que as pessoas disseram de mim, e porque Deus me fez disposto a permitir que fizessem isso. Que se me amaldiçoe, talvez o Senhor lhe retribua com bem a maldição que ele me proferiu hoje. Segundo o livro de Samuel 16, versículo 12. Sensibilidade. Sensibilidade é uma das formas mais dolorosas de egoísmo. Um dia na Índia, peguei uma linda trepadeira que se espalhava pelo chão. Pensei em como seria maravilhoso pressioná-la em meu caderno. Mas quando a peguei, ela desapareceu e não havia mais nada em minha mão, além de um longo fio no qual as folhas estavam. Estava tão rígido e duro quanto um caule sem folhas. E eu disse: ora, para onde foi minha planta? Olhei para o chão, e as outras folhas se espalhavam pela grama como antes, mas eu não conseguia ver nenhum vestígio daquela que eu supunha ter deixado cair. Olhei novamente para o pequeno caule seco em minha mão e descobri que era o mesmo pequeno ramo que eu havia colhido do chão, mas suas folhas estavam todas dobradas, firmes e secas, como se tivessem sido atingidas por uma rajada de vento de outono. E quando toquei as outras folhas no chão, elas desapareceram da mesma forma. Então eu disse: ora, é uma planta sensível.
Pensei em pessoas que eu tinha visto, que foram brilhantes e radiantes por um tempo, mas algo as tocou que foi ofensivo, desagradável ou humilhante, e elas de repente desapareceram e se encolheram em galhos tão duros, secos e sem folhas que não havia ponto de contato com elas. Pareciam ter se tornado de repente como múmias egípcias, prontas para uma redoma de vidro. Qual era o problema? Eu? Grande paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Salmos 119, versículo 165. Que o Senhor nos leve e nos guarde lá. Há um lugar onde podemos estar, ou melhor, onde podemos deixar de estar, e Cristo se torna em meu lugar. E sobre esse lugar é verdade. Aquele que foi gerado por Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Primeira carta de João 5, versículo 18. Autovisão. Há pessoas que sempre veem as coisas do seu próprio ponto de vista, perguntando: como isso me afeta? Você vê o seu próprio lado, mas se esperasse para ver o lado do seu irmão, se estivesse disposto a acreditar que existe outro lado, você mesmo seria salvo de 1000 aguilhões e outros seriam salvos de 1000 mal-entendidos. Não atente cada um para o que é seu, mas cada um também para o que é dos outros. Filipenses 2, versículo 4. Coloque-se no lugar do seu irmão. Leve em consideração as circunstâncias dele, as opiniões dele. Pense em como você agiria se sentisse o que ele sente, visse com os olhos dele, estivesse na posição em que ele está. Você ficará surpreso ao ver como verá as coisas de forma diferente. E, no entanto, esta é apenas uma das primeiras coisas na sagrada arte do esquecimento de si mesmo. Introspecção. Nosso autoexame mórbido e excessivo causa muita dor e muitos danos em nossa vida cristã. Existe um autoexame certo, mas existe um errado. Somente Deus pode verdadeiramente nos sondar. Somos muito propensos, quando tentamos fazer isso nós mesmos, a ser envenenados com os eflúvios do sepulcro em que penetramos. Até Paulo disse: sim, eu não julgo a mim mesmo, mas quem me julga é o Senhor. Primeira carta aos Coríntios 4, versículos 3 a 4. Confiemos nosso próprio caminho a Ele e digamos honestamente: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, versículos 23 a 24. Assim, andemos nele, confiemos que ele nos mostrará tudo o que precisamos ver, e então creiamos que se em alguma coisa tivermos outra opinião, Deus nos revelará também isso. Filipenses 3, versículo 15. Amor próprio. O amor próprio é a raiz de todas essas formas de egoísmo. É um coração centrado em si mesmo e, enquanto assim for, toda a afeição e todo o poder do nosso ser estarão voltados para dentro e para o ego, e todo o caráter distorcido pelo falso ajuste da nossa natureza, tanto quanto nossos olhos estariam se estivessem sempre se voltando para dentro, sobre si mesmos, em vez de para fora, para o mundo objetivo que foram feitos para perceber. Deus, que é o modelo de todo ser verdadeiro, é essencialmente amor, e vive não para si mesmo, mas para os outros. E quando nos tornamos egocêntricos, somos o oposto de Deus e realmente assumimos seu trono e nos tornamos deuses para nós mesmos. É a ruína e a perversão de uma alma amar e viver para si mesma. Afeições egoístas. Afeições egoístas são o fruto natural da vida egoísta. Amamos nossos próprios amigos e familiares e as pessoas que ministram ao nosso prazer. E mesmo aqueles que amamos não tanto pela bênção que podemos ser para eles, mas pelo prazer que eles nos ministram. O amor que termina em nós mesmos é egoísta e degradante. O amor que busca a bênção do outro é elevado e divino. Motivos egoístas. Motivos egoístas podem entrar nos atos mais elevados e manchá-los e pervertê-los até o âmago.
Não se trata apenas do que dizemos e fazemos, mas do porquê. Deus vê o pensamento e o propósito, e julga o ato por sua intenção. O coração natural não pode fazer uma coisa boa sem algum objeto egoísta que perverte e destrói sua pureza. Desejos egoístas. Desejos egoístas estão sempre brotando no velho coração natural, e mesmo que nunca se concretizem ou nunca se tornem escolhas, atos ou fatos, queremos nos libertar do próprio desejo, e que Deus nos conceda desejos de tal forma que brotem dele e sejam movidos por seu amor. O espírito de cobiça é apenas um desejo egoísta, e Deus o declarou idolatria e o mais terrível pecado. Escolhas egoístas. Escolhas egoístas são ainda mais sérias, pois a vontade é a mola propulsora das ações humanas e determina todas as nossas palavras e ações. Queremos uma vontade corretamente direcionada, que escolha não a sua própria gratificação, mas por causa de aquele que opera em nós, o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versículo 13. Prazeres egoístas. Existem dois tipos de prazer, um que buscamos por si só, e este é o egoísmo. O outro é o prazer que nos advém de fazer o bem e de estar em harmonia com Deus e com nosso próprio ser, que é o prazer mais verdadeiro. O prazer egoísta, o desejo que busca o seu próprio interesse e termina em si mesmo, é terreno, transitório e errado. Possessões egoístas. O mundano busca ganhar o mundo e considera suas posses suas. O verdadeiro Filho de Deus não tem nada para si, mas guarda tudo como um depósito sagrado para Deus. Nem nenhum deles disse que coisa alguma das coisas que possuíam era sua. A verdadeira concepção cristã de propriedade é a mordomia, a posse dos dons de Deus para seu serviço, sujeito à sua direção e para sua glória. Este é o remédio soberano para a avareza e o espírito ganancioso do mundo. E nunca somos consagrados até que tudo seja depositado, absoluta e para sempre, a seus pés, e mantido ali, sujeito constantemente à sua vontade. Medos e cuidados egoístas. Quase todos os nossos cuidados e ansiedades brotam do puro egoísmo. Se estivéssemos totalmente entregues a Deus e reconhecêssemos nossa vida em cada momento como absolutamente sua, não teríamos ansiedade, mas nos consideraríamos sua propriedade e sob sua proteção segura e constante. O Senhor disse: "Vocês não podem servir a Deus e a Mamon", e acrescentou com estranha sugestividade lógica: "Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com o dia de amanhã." Essa pequena palavra, portanto, revela a ligação entre a adoração a Mamon e o cuidado ansioso. Tristezas egoístas. Muitas de nossas tristezas e sofrimentos brotam do mais puro egoísmo, orgulho ferido, ambição, amor próprio ou da perda de algo que não deveríamos ter chamado de nosso. A morte do eu apaga um universo de miséria e traz um paraíso de alegria. Sacrifícios egoístas e abnegações. Sacrifícios e abnegações egoístas são tão reais quanto paradoxais. Um homem pode dar todos os seus bens para alimentar os pobres e seu corpo para ser queimado e não ter amor. Ele pode fazer tudo isso para a satisfação de sua vaidade ou para exibir sua ortodoxia e para a propagação de suas próprias crenças e opiniões. Simão Estilita, depois de se sentar um quarto de século no topo de um pilar e viver de raízes e ninharias miseráveis, era talvez a personificação mais flagrante da autojustiça e da autoconsciência em todo o mundo. Ele havia se negado para se gratificar, para se exaltar e para se salvar. Era simplesmente o antigo fluxo de sua vida transformado em um novo canal. Virtude e moralidade egoístas. E assim pode haver virtude e moralidade egoístas. Os fariseus eram virtuosos, mas sua virtude era um manto egoísta, destinado à exibição e, portanto, sem valor ou pior,
Era simplesmente uma propaganda e seu motivo destruía seu valor. A dama que anda pela rua com suas saias cuidadosamente seguras, longe do toque de sua irmã caída, pode ser um exemplo de virtude egoísta. Enquanto sua pobre irmã, com todos os seus defeitos, pode ter um coração generoso e pode até estar pecando por algum motivo de amor equivocado, sacrificando-se por outro. E embora isso não alivie seu pecado, pode torná-la um caráter mais nobre do que até mesmo o virtuoso que a despreza. Autojustiça. E assim, há uma autojustiça que buscaria até mesmo se justificar diante de Deus por suas próprias obras religiosas, e assim perder sua justiça e salvação. Pois não é somente dos nossos pecados, mas até mesmo da nossa justiça que ele disse: eles são como trapo de imundícia, e eles devem ser deixados. E nós, como pecadores indefesos e inúteis, aceitamos a justiça de Cristo para nossa justificação diante de Deus. Santidade e santificação egoístas. Podemos ter santidade e santificação egoístas e estar tão absortos em nossa experiência religiosa que nossos olhos serão desviados de Jesus e centrados em nós mesmos. E assim, nos tornaremos exibições ofensivas de autoconsciência religiosa, e nosso próprio bem será manchado por sua indireção e introversão. A verdadeira santificação esquece de si mesma e vive em constante dependência do Senhor Jesus como sua justiça e sua suficiência. Caridades egoístas e doações egoístas. Assim, podemos ter caridades e doações egoístas. A maior generosidade e as ofertas mais generosas em dinheiro podem ser apenas uma propaganda de nós mesmos e motivadas por algum motivo que termina em nosso próprio interesse ou honra. Algumas pessoas doam liberalmente e, em seguida, dificultam suas doações com tantas condições e se envolvem tanto na administração de sua beneficência que todo o seu desinteresse se perde e parece a gratificação de seu próprio prazer superior. Nosso trabalho cristão pode ser egoísta. Podemos pregar por causa do prazer intelectual que isso nos dá. Podemos trabalhar para a igreja porque gostamos da igreja, do ministro ou das pessoas. Podemos exercer uma profissão benevolente ou cristã porque ela nos permite ganhar a vida confortavelmente e nos proporciona um emprego agradável. Ou podemos realizar nosso trabalho religioso com base em princípios egoístas e por egoísmo religioso. A Igreja de Deus hoje é marcada pelo egoísmo de sua obra evangelística. Ela está gastando 700 vezes mais com seu próprio povo do que com o mundo pagão. E o espírito de egoísmo religioso permeia todos os seus planos. Orações egoístas. Não há nada que soe tão egoísta quanto as orações de muitos cristãos. Eles andam em um círculo, aproximadamente do tamanho de seu próprio corpo e alma, de sua família e talvez de sua própria igreja. E a família sofredora da fé e o mundo que perece raramente são tocados por suas simpatias ou intercessões. A oração mais elevada é a oração do amor altruísta. E à medida que aprendemos a orar pelos outros e a carregar o mundo moribundo em nossos corações, nos encontraremos enriquecidos em troca 1000 vezes mais. E provaremos de fato que há maior felicidade em dar do que em receber. Esperanças egoístas. O futuro de muitas pessoas é tão egoísta quanto o seu presente. Elas vivem em sonhos de alegrias e triunfos vindouros. E sua visão é toda terrena e muitas vezes, infelizmente, tão infundada quanto a terra nuvem que se desvanece e flutua no céu de verão. A verdadeira esperança do Evangelho engole todas essas visões egoístas e esperanças terrenas. Buscando essa bendita esperança e o glorioso aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consideramos todas as outras perspectivas subordinadas e sujeitas a essa perspectiva suprema. Até mesmo a antiga esperança do céu, que às vezes era um cansaço egoísta e um anseio por descanso,
foi trocada por aquela alta e gloriosa expectativa de sua vinda, que nos eleva de nós mesmos para a bênção maior, que é alcançar milhões, e nos encoraja aos esforços mais elevados e nobres para trabalhar pela aceleração da glória vindoura e pela preparação do mundo para encontrá-lo. Somente Deus pode dar essa nova esperança nascida no céu, que é tão divina quanto elevada e inspiradora. Nossa vida. Nossa própria vida deve ser considerada não como uma posse egoísta, mas como um depósito sagrado. Nem considero a minha vida preciosa para mim mesmo. É o verdadeiro espírito de consagração. Mas sim, para que eu possa completar a minha carreira com alegria e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentido da vida e o único objetivo pelo qual ela deve ser acalentada. Assim, encontramos o mesmo apóstolo dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E acrescenta: portanto, sei que continuarei com todos vocês para o progresso da sua fé. A vida altruísta é uma vida segura e é imortal até que seu grande propósito seja cumprido. Conclusão. Como venceremos esses gigantescos anaquins? Como venceremos o ego? Como possuiremos Hebron, a cidade do amor? Primeiro, devemos penetrar definitiva e completamente no significado daquela poderosa palavra: vocês não são seus. Devemos nos entregar tão completamente que nunca mais poderemos nos possuir. Devemos entregar o ego e todos os seus direitos em uma aliança eterna, e dar a Deus o direito absoluto de nos possuir, nos controlar e nos possuir para sempre. E devemos permanecer nessa atitude e nunca nos esquecermos dessa entrega irrevogável. Segundo, devemos deixar Deus tornar isso realidade, em detalhes, à medida que cada dia traz seus testes e conflitos, e cada um desses 31 reis se depara conosco face a face. Aquilo que fizemos no geral deve ser cumprido no particular e, passo a passo, devemos nos estabelecer na plena experiência da autorrenúncia e da consagração completa. À medida que cada uma dessas questões nos confronta, Deus nos faz a pergunta: você é seu ou é meu? E à medida que nos mantemos fiéis à nossa aliança, Ele a tornará realidade. Devemos escolher que cada novo Agag morra, e Deus tornará a morte efetiva no momento em que assinarmos a sentença de morte. Terceiro, devemos receber o grande antídoto para o ego: o amor de Cristo. Vimos o poder do amor em uma vida humana, transformando uma jovem egoísta, vivendo para os prazeres da sociedade e a satisfação do seu amor próprio, em uma esposa e mãe paciente e abnegada, disposta a suportar qualquer privação e a fazer qualquer coisa pelo homem que amava de todo o coração. Agora me responda com sinceridade: quem governa o seu coração? Cristo ou você mesmo? A palavra diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Não basta apenas ouvir, é tempo de crucificar o velho homem e viver para aquele que morreu e ressuscitou por você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia da salvação. Se está afastado, volte agora. Ele ainda está à porta. E se você é salvo, vigie e ore, pois o Senhor breve virá. Inscreva-se no canal, ative as notificações e ouça mais mensagens impactantes do pregador Albert Benjamin Simpson na nossa playlist especial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.